Vamos ver nos evangelhos quantas vezes, em quantos momentos importantes, o Senhor Jesus Cristo, ele dedicou à oração. Isso serve para que nós, primeiro, e são coisas que nós até já sabemos, mas por vários motivos não acabamos vivendo. Queremos observar quantas vezes Jesus orou nos momentos importantes da sua vida. E acho que outra vez nós mencionamos alguns, mas queremos mencionar outros. E para que você veja como Jesus, Filho de Deus, perfeito, sem pecado, que viveu a eternidade com o Senhor, mas todo momento importante de sua vida, Jesus estava orando. Quando ele tinha uma folga da multidão, Jesus estava orando. E é difícil ser como Jesus. Por quê? Porque para orar há uma necessidade de concentração muito grande. Para ter um ritmo de oração na sua vida e disciplina em oração, é necessário você ter concentração, é necessário ter até energia física para você poder estar tendo tempo de oração com o Senhor, colocando seus pedidos e agradecimentos e adorando a Deus. No primeiro momento, nós estivemos orando, adorando a Deus. Isso serve para que nós nos lembremos que a oração não é só pedir e agradecer. Também tem esses elementos, mas a oração é nós estarmos adorando ao Senhor, e você pode tirar momentos, você deve tirar momentos de oração para você dizer para Deus o quanto você o ama, o quanto Deus tem feito coisas boas na sua vida. E isso vai, além de agradar a Deus, certamente o Senhor gosta, você vai perceber o quanto sua vida é maravilhosa. Às vezes nós olhamos só o que falta, né? Ou somos muito pessimistas, olhamos só o que não temos, olhamos só as necessidades, nós não olhamos as bênçãos que Deus nos deu e tem nos dado. E agora nós queremos colocar a oração nos momentos mais importantes das nossas vidas. Nós temos, em alguns momentos da vida, situações muito importantes. Os jovens, acredito, crentes, pensando já num casamento, orando pela esposa, orando pelo esposo, né? Então, vendo isso. Já os casados, né, as famílias orando pelos seus filhos, né? Então, orando para que os filhos cresçam nos caminhos de Deus, orando para que eles escolham a vocação correta, aquela que Deus quer para a vida deles, né? Não só pensando na remuneração, mas pensando no que Deus quer para as suas vidas. Então, as famílias têm os seus momentos de oração por situações críticas. Temos também momentos importantes de oração por missionários que às vezes estão ou presos, ou estão numa situação difícil, ou estão sem o visto, ou estão sem o sustento. São momentos críticos, nós não passamos por aquilo. É um momento de conflito até da fé do próprio missionário. O missionário vai se perguntar: Senhor, o Senhor me chamou, e agora por que eu não estou conseguindo ir para o campo? O que é que está acontecendo? Então, orar pela vida. Paulo muitas vezes pede oração às igrejas pelo seu ministério, né, porque ele precisava de forças do Senhor. Então, em muitos momentos nas nossas vidas, nós temos que estar orando, principalmente momentos importantes. Então, olha aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 3, verso 21 a 23. Lucas 3, do verso 21 a 23. Nós temos aqui Jesus orando antes do seu ministério público. Lucas 3, a partir do versículo 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, quando começou o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Orar, Jesus orou antes do seu ministério público. Nós não temos muitas informações bíblicas sobre o que Jesus fez desde os seus primeiros anos de consciência até esses 30 anos. Sabemos que com 12 anos ele esteve no templo debatendo ali com os doutores da lei, com os sacerdotes provavelmente. Ele tinha um grande conhecimento da Escritura, mas fora isso nós não temos muita revelação sobre como foram esses anos
do Senhor Jesus Cristo. O que nós entendemos é que ele estava se preparando, né? Jesus ele teve que estudar a Escritura. Jesus, ele como Deus, teve que perceber que era Deus. Em algum momento da sua infância, ainda pequeno, ele deve ter percebido que ele era diferente das outras crianças, devido, obviamente, ao raciocínio avançado, ele não tinha pecado, devido à energia, uma maior energia, ele não tinha pecado, o que drena a nossa energia, tanto cognitiva como física, também é o nosso pecado, é consequência da natureza de pecado. Jesus não tinha pecado, então ele tinha uma maior desenvoltura em todos esses aspectos, né? Por isso, provavelmente, Jesus recebeu o flagelo romano, as 39 chibatadas mais uma, e ainda conseguiu carregar, né, o patíbulo da cruz até ser crucificado. Então, Jesus era bem forte nesse sentido, ele tinha uma boa energia física para poder aguentar tudo isso. Um homem comum provavelmente não aguentaria, entende? E Jesus aprendeu tudo para Jesus. Acredito que por ele não ter pecado, ele era mais excelente, e por ser Deus, obviamente, então, embora não usasse todos os atributos de Deus, os seus atributos ali, mas não deixou de tê-los. E então o Senhor Jesus Cristo, lendo as Escrituras, como toda criança judia tinha que ler, estudar, memorizar o Pentateuco, ele viu, como em, por exemplo, Deuteronômio 18 ali, e outros textos, né, que ele era o Messias prometido, né? Ele era o descendente de Davi, vendo os outros livros do Antigo Testamento, e se reconheceu, entendeu que era o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas várias vezes mostra que ele crescia em estatura, conhecimento, sabedoria e graça. Então ele crescia em conhecimento, ele estava aprendendo, entendendo a sua missão como filho de Deus, como Redentor. E nesse momento específico, é o momento que marca o batismo de Jesus, marca o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. E quando ele foi batizado com muitos outros, João nem queria batizá-lo, mas ele disse que era necessário ele ser batizado, ele ora. E logo depois do batismo, estando ele a orar, o céu se abriu. Então, por quê? O céu se abriu. Você já parou para pensar nisso? Porque Deus proferiu essas palavras, né? Este é meu filho amado, tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Jesus estava orando. O que Jesus orou? Não sabemos de todas as orações de Jesus, mas certamente ele estava conversando com o Pai e consagrando-se para o início do seu ministério. 3 anos depois, aproximadamente, Jesus estaria sendo pregado numa cruz. Então, Jesus estava fazendo a vontade do Pai, iniciando o seu ministério, orando, num momento muito difícil da sua vida, começando ali o seu ministério. Devemos também, nos momentos de início, na vida, no nosso ministério, termos tempo de oração para nos consagrar ao Senhor. Mas também Jesus orou antes de escolher a sua equipe, né, aqueles que estariam com ele. Olhem Lucas capítulo 6, verso 12. Lucas capítulo 6, verso 12. Jesus tinha que escolher 12 apóstolos, 12 enviados. O apóstolo é aquele que é enviado com uma missão, né? Então esses 12 eram discípulos especiais, porque eles eram mais próximos. Não é que eles eram melhores do que os outros, né? Talvez até piores em alguns sentidos, mas Jesus orou para escolhê-los. Olha o que diz o verso 12. Naqueles dias, Lucas 6, verso 12, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então Jesus passou uma noite em oração antes de escolher os 12. E talvez, se nós formos avaliar fria e humanamente a escolha de Jesus, poderíamos dizer, Jesus escolheu errado. Não é verdade? Jesus escolheu bem errado. Você vai ler os evangelhos, você vê os erros de Pedro, João
e Tiago, quando eles foram lá na aldeia dos samaritanos, passaram lá, Jesus iria falar com os samaritanos, mas os samaritanos não receberam Jesus, e eles disseram: o Senhor pede, nós mandaremos descer fogo do céu e vamos queimar os samaritanos. Olha que está aí, Jesus, olha, nós não viemos para isso, né? O objetivo da nossa vinda aqui não é queimar ninguém, mas é pregar a salvação. Veja quantos erros eles cometeram, né? Quando Jesus falou sobre o perdão, o que é que os apóstolos disseram? Senhor, aumenta a nossa fé. Porque, olha, sobre o perdão, eles achavam demais perdoar 70 vezes 7, está lá em Lucas 17, ou seja, perdoar quantas vezes fosse necessário. Era muito difícil para eles, sem levar em conta a questão de Judas. Judas, o traidor, aquele que roubou na bolsa, aquele que não fez caso de Jesus ser ungido, queria vender o perfume para poder distribuir o dinheiro aos pobres, que na verdade o dinheiro não era para ir para os pobres, e ele vendeu Jesus por algumas moedas de prata. Então perceba, Jesus passou a noite orando, e depois de orar a noite toda, entendemos que foi para escolher os 12, numa avaliação humana. Se você for, às vezes tem aqueles coachings, aquela turma, não tem nenhum aqui, né? Que o Rodrigo que é bom dessas coisas, né? Que treina empresas e tudo, né? Ele vai dizer que Jesus escolheu errado, né? Jesus escolheu um zelote, Jesus escolheu um publicano, quer dizer, são pessoas que não seriam as pessoas ideais para estar na equipe principal do Senhor Jesus Cristo. Percebe? Mas é aquilo, irmãos, Jesus não escolheu errado. Ele orou e escolheu exatamente o que Deus queria que ele escolhesse. A questão é porque a nossa avaliação humana, ela é muito falha. Nós avaliamos achando que sabemos as coisas. Nós temos que orar e suplicar a graça e a misericórdia de Deus para escolher para as nossas vidas, para a nossa igreja, aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer. E então Deus vai dar a resposta segundo o querer dele. Jesus passou a noite em oração. E o que me chama a atenção disso é que Jesus ele não tinha pecado. Às vezes nós ligamos essa ideia, né? Eu só vou passar a noite em oração por causa dos meus pecados. Não necessariamente. Ou porque eu sou muito pecador, eu tenho que me santificar muito, então eu tenho que orar mais. Não necessariamente. A oração é um momento de comunhão com Deus, de busca do Senhor e também de pedir para que Deus nos ilumine nas decisões e nos momentos mais importantes das nossas vidas. Você tem uma grande decisão para tomar, você tirou um tempo bom para você estar orando. Não vou dizer que você tem que passar a noite toda, como eu disse, a oração requer concentração, requer uma energia física, isso nós temos que treinar. Eu estava correndo, passei um mês sem correr, um mês de julho, não tive condição de correr, voltei a correr de novo, todo arrebentado. Por quê? Um mês sem correr, né? Então, se você passa um tempinho sem se exercitar, você já fica enferrujado. A mesma coisa é a oração. Se nós relaxarmos um pouco, nós não vamos criar essa resistência, essa prática, essa disciplina, não vamos ter energia mental, porque é necessário concentração, energia física, porque senão como é que a sua oração vai ser produtiva para a glória de Deus? Jesus era Jesus, né? Ele podia passar a noite orando, ele tinha uma boa energia, não só física, como uma boa comunhão com Deus. Óbvio que nós temos que imitar o Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo. Ele orou antes da escolha dos 12 e ele não escolheu errado. Então vamos orar e vamos tomar decisões nas nossas vidas. Mas saiba disso, se você escolher segundo a vontade do Senhor, mesmo que na frente pareça que você decidiu errado, né? Se você fez a escolha segundo a vontade de Deus em oração, ela não foi uma escolha errada. Não sei que você vá contra a Bíblia, aí é outra história. Não é o caso aqui. Jesus também ele orou antes de anunciar aos discípulos sua morte na cruz. Os discípulos, eles sabiam que Jesus ia morrer na cruz, mas parece que eles não queriam saber. Parece que ou eles não estavam entendendo tudo que Jesus dizia, ou eles não queriam entender que Jesus iria morrer na cruz. Olha em Lucas capítulo 9, verso 18, outro momento muito importante, dizer aos discípulos que ele estaria morrendo na cruz. Lucas 9, verso 18. Diz assim:
Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou a que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Perceba, todo esse episódio iniciou a partir do momento de oração de Jesus. O verso 18, estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou. Então Jesus estava orando, e naquela oração, não sabemos se o Espírito de Deus falou a ele, ou se o iluminou para que ele tivesse esse entendimento, e ele chega e pergunta aos discípulos: quem dizem as multidões que eu sou? E os discípulos responderam, e essa é uma das poucas vezes que o apóstolo Pedro responde bem, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele disse: olha, não anunciem a ninguém ainda. Por quê? Porque tinha o tempo certo de Jesus ser pregado na cruz. A mensagem de Jesus tinha que ser expandida no tempo certo. Então não podia ser de mais nem de menos. Então tinha um tempo certo de o evangelho se expandir com maior impacto. Quanto maior a multidão, maior a fama do Senhor Jesus Cristo e mais rápido seria a sua prisão e a sua morte. E então, logo depois ele deixa claro quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Filho do Homem, a expressão usada pelo profeta Daniel no capítulo 7. O Filho do Homem é o personagem lá em Daniel 7 que recebe do ancião de dias o reino, o governo e o poder sobre todas as nações. O ancião de dias, lá em Daniel 7, é o Pai, e o Filho do Homem é o Messias que viria. Jesus está dizendo que ele é este Filho do Homem que terá o governo sobre todas as coisas. E ele diz que vai sofrer, ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e será morto, e ao terceiro dia ressuscitará. É um versículo que resume toda a obra do Senhor Jesus Cristo aqui, de maneira muito clara, que Jesus, todo o ministério, todos os 3 anos do Senhor Jesus Cristo, e principalmente na última semana, o resumo está aqui, nesse versículo, e ele diz isso aos apóstolos após um momento de oração. Jesus orou antes de anunciar a seus discípulos sobre a sua morte. E isso era um momento muito importante na vida do Senhor Jesus Cristo. Temos que orar nos momentos importantes das nossas vidas. Não podemos tomar decisões, comunicar situações sem termos orado antes. E perceba, essa boa conversa veio após o momento de oração de Jesus. Essas revelações vieram após o momento de oração. Vamos revelar algo para os nossos filhos, vamos conversar com os nossos parentes, vamos dizer algo para os nossos irmãos ou amigos. Por que não orar antes, né? Ter um momento de oração para que o Senhor oriente aquilo que nós vamos falar. Mas também Jesus orou antes de pregar o Evangelho. Lá em Marcos capítulo 1, verso 35. Olha Marcos 1, 35. Veja os momentos em que Jesus ora, momentos importantes da sua vida. Marcos 1, 35. E diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para o lugar deserto e ali orava. Procurava-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus, ele era um homem muito ocupado para a época. As pessoas naquela época não eram tão ativas e ocupadas. Parece até que Jesus era um homem moderno, no sentido de ocupação e de tantas tarefas. Jesus orava de madrugada, por quê? Porque ele não tinha tempo para orar durante o dia.
Ele se levantava de madrugada e ia orar. Por quê? Porque em breve ele iria sair pregando o evangelho com seus discípulos. E ele tinha que se preparar em oração. Outro momento muito importante na vida do Senhor Jesus Cristo. Não há desculpa para o crente dizer que não tem tempo para orar. Se ele não tem tempo para orar, é porque realmente Deus não é prioridade na sua vida. É muito simples. Levante de madrugada, acorde mais cedo. Vejo muitos estudantes que querem passar nos concursos ou passar no Enem, acordar mais cedo para estudar, porque durante o dia vão ter outras coisas a fazer e não vão poder estudar. Já vi pessoas trabalharem de manhã e de tarde e estudar à noite, porque, infelizmente ou felizmente, é necessário. Por que não colocar oração também, né, nessa rotina de vida de um homem e de uma mulher na modernidade? Então temos que ter esse tempo. Não há desculpa, né? Ou acorda mais cedo, é melhor acordar mais cedo do que dormir mais tarde, porque orar já depois de um dia de cansaço, né, é fadado o amém ser só de manhã, né? Você dorme e aí de manhã que diz o amém, não é legal. Então acorde mais cedo, né, toma uma xícara de café e tenha o seu tempo de oração, será um tempo produtivo. Jesus, alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Essa tem que ser a nossa prática. Temos que ter cuidado também para não mistificar as coisas, né? Sempre quando a gente passa ali na estrada da Sabiaguaba, tem uma multidão de gente subindo aquela duna, que eles estão vendo esse versículo e outros achando que subir a duna para orar ali é um local mais abençoado. Não existe isso, certo? A questão é você estar num local reservado que ninguém vai lhe atrapalhar. Desligar celular, certo? E orar. Ter um tempo de oração com o Senhor. Jesus também orou antes da crucificação. Lucas 22, verso 39. Veja que outro momento muito difícil na vida do Senhor Jesus Cristo. Lucas 22, verso 39. É uma das orações mais impactantes do Senhor Jesus Cristo. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. O Senhor Jesus, antes da crucificação, foi se preparar para ser crucificado. E para isso ele foi orar. E veja, mais uma vez, orar requer energia, empenho, esforço. Jesus ele ficou tão tenso que transpirou sangue pelos poros, né, de tensão do que ele haveria de enfrentar. Jesus fez a vontade de Deus e foi para a cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso mestre. Em alguns momentos da sua vida, como na minha também, nós também passaremos por dificuldades. Isso aí é inevitável no mundo caído, no mundo cheio de pecado. Nós teremos que tomar decisões, nós teremos que fazer escolhas. Não adianta viver num mundo todo colorido, inventado, imaginário, onde não existe problema. Não é assim, a vida não é assim. Mas com o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, nós temos a quem recorrer. Nós podemos orar, entregar nas mãos do Senhor Jesus e Ele vai carregar o fardo para nós. Mas Ele deu a dica não, Ele deu a mensagem aqui, Ele mesmo, Filho de Deus, precisava orar. E Ele ensinou os discípulos: vão orar para que vocês não caiam em tentação. E eles obedeceram Jesus? Não. Hoje é do mesmo jeito. A igreja obedece Jesus? Parece que não. A igreja devia orar mais, né? Orar mais por tudo, nas nossas vidas particulares, na obra missionária, na edificação da igreja, na conversão dos perdidos, tudo. Você está triste, está cansado, está com problema? Ore, vá orar.
É claro que não quer dizer que Deus vai resolver todo o problema na hora que você quer. Deus não é o gênio da lâmpada. Mas uma coisa é certa, Deus vai te confortar, vai te fortalecer, vai iluminar, vai dar um entendimento, vai lhe dar as percepções, as ideias, como caminhar dentro do momento da dificuldade. Jesus, ele precisou orar para se preparar para a crucificação. Nós também devemos orar nos momentos difíceis da nossa vida, momentos de medo, desespero, momento onde nos achamos sozinhos. E Jesus falou, lá em João capítulo 16, eu estou só, contudo, o Pai está comigo. Jesus sabia que ele não estava só, como também nós não estamos sós. Não façamos como os apóstolos, que dormiram no momento mais importante do Senhor Jesus Cristo. E Jesus os abandonou depois, na ressurreição? Não. Essa é a maravilha de Deus. Jesus ressuscitou, chamou-os, e conversou com eles e preparou-os para o início da igreja, que começará em Atos capítulo 10. Olha como Deus é misericordioso. Se fosse um de nós, você tivesse pedido ajuda, irmão, me ajude, ore comigo, aí o irmão dormiu. Você ficaria muito chateado, indignado, talvez nem quisesse mais falar com aquele irmão, porque no momento que você mais precisava dele, ele não esteve ali com você. Nós, seres humanos, somos assim, ruins mesmo. O Senhor Jesus nos perdoa e sempre que estivermos arrependidos, ele caminha mais e mais milhas conosco. Mas aprendamos a lição, por nosso bem. Não façamos como os discípulos, vamos estar orando. Jesus também orou após os milagres, Jesus orou nos momentos mais atarefados da sua vida, e tem muitos e muitos textos nos evangelhos. Não vou continuar, vou parar por aqui para termos o nosso tempo de oração, mas Jesus, isso serve para perceber que é um padrão na vida de Jesus. Em todos os momentos importantes da sua vida, começo do ministério, na pregação do evangelho, numa vida agitada, nos milagres, antes da sua crucificação, ao escolher os apóstolos, em todos os momentos, Jesus orou, estava orando, orou antes. Ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Quanto mais nós que temos pecado. Então, tudo que formos fazer, tudo, ore. Ore ao Senhor, tenha um tempo em secreto, busque a Deus e espere. Vamos tentar não ser tão imediatistas, querendo resolver logo as coisas rápido. Às vezes é bom ter agilidade na vida, claro, a gente não pode sair do mundo em que vivemos. O mundo requer pessoas que sabem fazer escolhas e agir, às vezes até de maneira hábil, senão fica até difícil pegar um emprego ou coisa parecida. No entanto, nós também temos que saber parar para orar e esperar o que Deus vai responder. Nós não podemos só reagir às coisas da vida, nós temos que aprender a orar e esperar. E Deus vai mostrando, você vai perceber o quanto Deus é maravilhoso, vai viver mais satisfeito, apesar das dificuldades, apesar das provações ou das nossas próprias limitações. Nesse instante,